Aí comigo a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo de número 18, amém? Aleluia, para honra e glória do Senhor, nós chegamos, né? Hoje foi um dia bem corrido, bem extenso, e Deus é fiel, nós estamos aqui para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 18. Confesso que já estava agoniada, esperando para vir logo para o culto. Porque quando chega dia de culto eu sou assim. Aleluia. Eu fico agoniada. Meu Deus, preciso chegar a tempo. Mas deu tudo certo, né? Eu quero glorificar o nome do Senhor também. Porque hoje lá no meu serviço eu vi grandes livramentos do Senhor, né, na vida de algumas crianças ali. E sempre quando eu tenho a oportunidade eu falo do amor de Deus para as pessoas que estão lá. E graças a Deus, Deus tem operado milagre, tem abençoado a vida daquelas crianças, porque Deus é bom, amém? Hoje nós estávamos ali e chegou uma criança, eu fui fazer um exame nela e ela tinha engolido uma moeda, a moeda parou aqui, ó, no esôfago dela. Perigoso, né? Ter parado de respirar, porque fica bem perto das vias aéreas. Mas a gente conversou com a mãe da criança e deu tudo certo. E assim, irmãos, é um livramento que Deus dá, né, para os nossos, e não só para os nossos também, né, pelas pessoas. E a gente vai orando por onde a gente passa, a gente vai intercedendo, e Deus ele vai abençoando e vai dando vitória. Quantos acharam Jeremias 18? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fiz... o 6. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Repita aí comigo. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amém. Essa palavra, essa passagem aqui em Jeremias, capítulo de número 18, Jesus ele nos ensina que nós somos um vaso escolhido por Deus, que todos nós somos um vaso escolhido nas mãos de Deus, e que ele é o oleiro. É isso que Jesus ele quer nos ensinar nessa noite. Jeremias capítulo de número 18, Jesus ele quer dizer para nós que ele é o oleiro e que nós somos um vaso escolhido nas mãos do oleiro. Aleluia. Repita assim comigo: eu sou um vaso, escolhido nas mãos do oleiro. Então grave isso nessa noite, né? Quando você vê alguém pregando aqui essa palavra de Jeremias 18, nada mais e nada menos é que Jesus nos ensinando que nós somos um vaso e que ele é o oleiro. Não precisa abrir, mas se você olhar a palavra do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, o verso de número 20, diz que numa casa existe alguns tipos de vaso, ou existe vários vasos. Aí vai dizer que existe vasos de honra, vasos de desonra, vasos de prata e vasos de ouro. E trazendo aqui para os dias de hoje, não é diferente. Existem vários tipos de vasos, né? Nós que estamos aqui somos um vaso e cada vaso é diferente.
O primeiro vaso que eu quero dizer nessa noite é o vaso cheio. Sabe aquela pessoa que você chega perto dela, chega arrepia, né? Chega arrepia os cabelos, uma pessoa cheia da unção de Deus, cheia do Espírito Santo, que você quer andar com ela, quer estar com ela, é o vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Mas também no nosso meio existe também vasos que estão quebrados ou que estão rachados. Porque não existe somente aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é cheio da presença de Deus, não. Existe também vasos que estão quebrados, estão rachados e muitas das vezes estão dentro da igreja. Existe também alguns tipos de vasos, aquele vaso que é mais sensível, que qualquer coisinha já quebra, né? Qualquer coisinha se encostar, já racha. Existem vasos sensíveis dentro da igreja. Vasos cheios, vasos quebrados ou vasos que estão rachados, vasos sensíveis e também existem vasos resistentes. E quando Jesus ele foi me falando aqui alguns tipos de vaso, ele falava ao meu coração: fala para a missionária Cleusa que ela é um vaso resistente na minha presença. E não é porque é resistente que merece ser apontada ou ser atacada, não. Jesus fala para ela que ela é um vaso resistente na minha presença. Existe também vasos que são bonitos, mas posso te dizer uma coisa? Só tem aparência. Só tem aparência. Aquele vaso que é bonito, que é formoso, que é belo, que é bem ilustrado, mas só tem aparência. E existe também, para finalizar, um vaso de barro, que talvez alguém olha e acha feio. Sabe o vaso de barro, aquele vaso simples? Mas que já matou a sede de muitas pessoas. Às vezes a gente olha, às vezes a gente não dá nada. A gente vê que o vaso é de barro. A gente olha, a gente vê que é um vaso simples, que é um vaso humilde, mas que sempre está preparado para matar a sede de muitas pessoas. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não vê como o homem vê. Se você olhar aqui a palavra do Senhor em Samuel, vai dizer assim, 1 Samuel: por isso Deus falou na sua palavra: não atentes para a aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. Ele vê o que vai no coração. Quando Jesus ele fala com Samuel, para Samuel ir até a casa de Davi, ele diz que era para ele ir até aquele local, porque de lá sairia um rei. Só que Samuel ele não esperava que seria o menor da casa. A Bíblia vai dizer que os filhos começam a se apresentar. E quando ele olha para Eliabe, e ele diz: certamente esse será o escolhido, o rei. Mas não, Jesus olhou para ele e disse: ei Samuel, não olhe para a aparência, porque eu, Senhor, vejo o que vai dentro do coração. Então, existem esses tipos de vaso que estão no nosso meio, talvez desviado, talvez dentro da igreja, talvez na nossa casa, o nosso vizinho, o nosso parente, vaso cheio, vaso quebrado, né? Vaso bonito, mas que só tem aparência, vaso que é resistente, que não quebra, e também existe o vaso de barro, amém? E eu creio que nós nessa noite somos um vaso cheio da presença de Deus, amém? Tem vaso cheio da presença de Deus nessa noite? Aleluia! Acompanha aí comigo a palavra do Senhor. O primeiro verso que diz a palavra, Jesus ele vai falar com Jeremias. Eu não sei o que Jeremias estava fazendo, talvez estava cozinhando, talvez estava lavando roupa. Não sei o que Jeremias estava fazendo, alguma coisa ele estava fazendo. E Jesus chega até a Jeremias para falar para ele: ei Jeremias, larga tudo que você está fazendo, levanta-te e desce à casa do oleiro.
e de lá farei ouvir as minhas palavras. Essa primeira parte aqui, eu já entendo algo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Se levantar, que significa o quê? Posicionamento, tomar atitude, estar pronto para assumir algo ou ter atitude. Levantar significa se posicionar. Porque quando Deus ele quer falar conosco, quando Deus ele quer dizer algo para mim e para você, ele quer falar conosco, posicionado. Ele não quer sentado, ele quer que se levante para que ele venha entregar a mensagem para mim e para você. E a Bíblia diz